Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando algum tipo de ruído aí? Aqui, se a gente tá ouvindo daí, ruído? Tá ouvindo bem? Sim. Ótimo. Bom, vamos lá. Vocês estão bem? Sim. Aqui tá a galera toda baqueada, uma virose violenta, uma infecção gastrointestinal aqui, tá todo mundo judiado. Mas vamos lá. Eu quero chamar vocês a lerem comigo hoje Mateus capítulo de número 4, versículo 10. Mateus 4, 10 e Êxodo 20, verso 3. Êxodo 23. Êxodo 23. Alguém pode ler esse texto para nós? Alguém lê o livro. Alguém pode ler? Sim. Mateus 4, 10. 10. Todo mundo achou aí? Mateus 4, 10. Jesus lhes disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestará culto. Massa. E Êxodo capítulo 20, verso 3. Pode ler. Êxodo 3. Não terás outros deuses, senão a mim. Deixa eu perguntar para vocês, com base nesses dois textos, qual é o objeto da adoração? Deus. Maravilha. Mas qualquer Deus? Não. Só há um. O Deus revelado genuinamente a pessoas e que inspirou as escrituras, certo? Sim. Nós aprendemos na semana passada que idolatria não tem a ver somente com escolher um outro Deus em substituição ao Deus da Escritura, mas tem a ver com compreender esse Deus de um jeito errado e por isso adorar alguém que não tem nada a ver com a Escritura. Vocês lembram disso? Vamos dar um exemplo aqui. Se vocês me descrevem como uma pessoa loira, dos olhos azuis e do nariz pequeno, essa descrição confere comigo? Não. Alguém pode me achar com essa descrição na rua, no mercado, em algum lugar? Peraí, ele falou da... Só um minutinho, profeta. Ele não falou ainda essa parte. Ele ficou de falar agora, não foi? Ele deu uma... Não, então, ele falou que ele não entrou nessa parte ainda. No objetivo da adoração. Não, amor, isso que ele acabou de falar agora, ó. Não, nós estamos entrando agora. Ele vai entrar agora nela. Ah, tá. Tá? Então vamos lá, pessoal. A gente aprendeu sobre a coletividade da adoração na aula passada, sobre como ela se desenvolve, que ela tem a ver com a resposta ou a reação que nós damos ao Deus que se revela, não é isso? Travou. Sim. Ok. Então, vamos pensar num adorador querendo prestar a Deus um culto. É possível que ele preste a Deus um culto sem que antes Deus se revele? É possível, né? Sim ou não, pessoal? É possível? Sim, mas é um culto errado. É possível que um adorador... Vai adorar um Deus. É possível que um adorador verdadeiro, nós não estamos falando dos falsos, nós falamos do genuíno, responda, ou melhor, adore por iniciativa própria? Sim ou não? Não.
Nós aprendemos que adoração é uma resposta, certo? Sim. Ok, mas agora a gente está vendo que essa adoração é uma resposta a um Deus que se revelou. Quem é esse Deus? É a pergunta que eu estou querendo fazer para vocês aqui nesse tópico. Porque a gente pode descrever esse Deus de um jeito diferente, de um jeito distorcido, de um jeito muito fora da Escritura. Se a gente descrever esse Deus de um jeito distorcido, de um jeito diferente, de um jeito fora da Escritura, é o mesmo Deus da Escritura? Não. Porque a idolatria, pessoal, ela não tem necessariamente a ver com ter outros deuses. Ela tem a ver, muitas vezes, com ter uma ideia equivocada sobre Deus. Por exemplo, se Jesus é para mim o Senhor que me dá riqueza, e o Pai é para mim aquele que me dá sucesso, esse é o Deus da Escritura? Sim e não. Porque o Senhor pode dar riqueza a alguém, pode dar sucesso. Mas se essa for a perspectiva principal, é o Deus da Escritura? Não. Porque qual é o propósito do Deus da Escritura? É se relacionar com o homem. Então, essa perspectiva de um Deus que faz coisas, de um Deus que resolve os meus problemas, de um Deus que me dá uma vida feliz, é uma perspectiva equivocada de Deus. Na verdade, essa perspectiva de um Deus que tem a obrigação de me fazer feliz é tentar fazer não o homem ser a imagem e semelhança de Deus, é tentar fazer Deus ser a imagem e semelhança do homem. Se o homem faz Deus a sua imagem e semelhança, é o Deus da Escritura? Não. Então eu quero transicionar essa parte aqui do objeto da adoração com uma frase de Tozer. Tozer diz que a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Dignos dele. Entendem isso? Abrigar pensamentos a respeito de Deus. Que sejam indignos dele. Essa frase está no livro. Então, olha só. Pensemos sobre a perspectiva de um Deus carrasco, de um Deus ditador, de um Deus que não interage com seus filhos e que passa por cima deles. Esse Deus é o Deus da Escritura? Mas pode ser o Deus que eu criei a partir da relação com os meus pais, a partir da relação com as pessoas que passaram pela minha vida. Então entenda, pessoal, a primeira coisa que um adorador precisa fazer é receber a genuína revelação de quem Deus é. Porque quando Deus de fato se revela a ele verdadeiramente, e ele conhece esse Deus pela Escritura, aí ele cai prostrado. Para adorarmos corretamente, nós precisamos saber quem Deus é. E aí eu quero fazer uma pergunta objetiva. Como eu faço para saber quem Deus é? Como eu faço para saber quem Deus é, pessoal? Conhecendo. Como? Se relacionando com ele. Bom, Ter respeito à sua revelação. de forma mais objetiva, você pode conhecer a Deus através de Jesus? Sim ou não? Sim. O caráter de Jesus nos revela a Deus, certo? Sim. A maneira como Deus se relacionou com Israel, dá pra gente entender como ele é? Sim. Ótimo. Então, ó, só aí nós já temos duas coisas. Primeira maneira de saber quem Deus é: ver sua revelação a Israel. O Antigo Testamento mostra um Deus
desejoso de fazer para si uma nação sacerdotal. Um Deus que quer fazer uma família. Então esse Deus é pai. Esse Deus, ele é íntimo. Porque na aliança que ele faz com Israel no deserto, ele diz: vocês serão o meu povo de propriedade exclusiva. O que Deus quer é algo entranhado, algo próximo, algo íntimo. Entendem isso? Então, o Deus que se revelou a Israel é um Deus presente, não é um Deus distante. É que Israel não quis conhecê-lo como ele é. Israel pegou os tesouros que tinha e criou um Deus para si. Segunda maneira de saber quem Deus é, pessoal: meditar sobre os seus atributos. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é bom. Sim. A Bíblia diz que Deus é justo. Sim. E que Ele é eterno. Sim. Que Ele é amor. Sim. Que Ele é santo. Esses são os atributos de Deus. Então, meditar sobre os atributos de Deus é uma forma de conhecê-lo e adorá-lo a partir disso. Terceira coisa. Como conhecer a Deus? Terceira coisa. Olhando para Jesus e para o seu caráter. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo afirma, que em Cristo residia toda a plenitude de Deus. Olhar para Jesus é olhar para Deus. Jesus, afirmando sobre si mesmo, diz: quem vê a mim vê o Pai. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê Deus. Jesus, pessoal, era sarcástico, era interesseiro. Jesus desprezava as pessoas, fazia acepção delas. Jesus era uma pessoa voltada para as relações a partir do serviço, tipo, o que importava para ele era o que você fazia para ele. Não. Então tudo isso fala de quem Deus é. Entendem, pessoal? E a quarta coisa necessária para saber quem Deus é praticar as disciplinas interiores. Lembram das disciplinas interiores? Meditação, oração, jejum, Meditação. Solitude. Solitude, lembram disso? Lembram que todas essas disciplinas têm como finalidade nos levar a ouvir a voz viva de Deus? Lembram, pessoal? Ele faz a pergunta, profeta. Vocês se lembram que todas essas disciplinas tinham o objetivo de trazer para nós a manifestação da voz viva de Deus? Vocês lembram disso? Sim. Então, essas disciplinas revelam o Senhor para mim. Às vezes, num momento de meditação no seu quarto, você tem uma experiência com Deus, sente o abraço dele, e você com isso vê a materialização do atributo do amor. Compreendem isso, pessoal? Isso. Então, ainda no objeto da adoração, eu quero fazer uma última afirmativa. Nossa aula não está acabando, eu só quero fazer a última afirmativa do tópico, o objeto da adoração. Porque semana passada a gente só fez uma introdução sobre o que é adoração, o seu caráter coletivo, e quebramos alguns protocolos, alguns paradigmas religiosos sobre adoração, né? Então vamos lá. A única reação cabível, pessoal, para quem conhece a Deus é a adoração. Tem como Deus se revelar a alguém e essa pessoa não o adorar? É possível isso? Não.
É exatamente assim que eu quero que vocês pensem. Quando o Senhor se revela a alguém, a reação natural desse alguém é adorá-lo, por quê? Porque a beleza da sua santidade atrai os nossos olhos e nos faz cair de joelhos. Então, quando Deus se revela, nós experimentamos os seus feitos, o conhecemos em verdade, qual é a reação? Nós o adoramos. Então vamos cravar na nossa cabeça. Adoração é uma resposta. Adoração é uma reação. Ok? Segunda coisa que nós vamos abordar hoje. Vocês estão aí comigo? Sim. A prioridade da adoração. Deixa eu perguntar para vocês. Daquilo que vocês conhecem das Escrituras, vocês consideram que o que é prioritário na adoração? A relação ou o serviço? A relação. Ótimo. Vamos ler Mateus 12:30? O serviço brota da adoração. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30. Vamos ler juntos? Marcos. É Marcos, né, profeta? Mateus. Falou que a adoração na aula passada tem essas duas facetas. A relação e o serviço. Mateus 12:30. O que diz, pessoal? Todo mundo achou aí, galera? Mateus o quê? 12. Todo mundo achou aí? Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Sim. Repete para mim, por favor, Rina. Aquele que não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. O que é que Jesus prioriza? Estar com ele ou ajuntar com ele? Relação. Relacionamento. Os discípulos são chamados, no início do ministério deles, para estarem com Cristo. A adoração tem como característica inicial a relação. O serviço é secundário. Isso é notório no Antigo Testamento na tarefa dos sacerdotes, na tarefa dos levitas. A principal tarefa deles era a adoração, era responder à revelação de Deus, não era necessariamente o serviço. Vamos dar uma olhada na Escritura? Abre comigo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 15. O relacionamento é um objetivo da adoração? Não, ela é a primeira parte, é a prioridade, é a melhor parte. A adoração consiste em relação e serviço. Quando eu respondo àquilo que Deus revela de si, eu estou me relacionando com Ele. Quando eu faço algo para Ele, eu estou prestando um serviço. E esse serviço eu posso prestar a Deus servindo o meu irmão. Eu expliquei isso também na aula passada. Então eu posso, servindo a Deus, servi-lo, ou servir a Deus servindo o meu irmão. Mas a primeira chamada da adoração é para a relação. Entendeu, Elias? Sim. Vamos ler juntos Ezequiel capítulo 44, verso 15? Todo mundo achou aí, galera? 44, 15, Ezequiel. Pode ler aí. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executavam os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Presta atenção, pessoal. O que Deus pede para os sacerdotes em primeiro lugar?
Para fazer sacrifício ou para estar diante dele? Para se aproximarem dele. Diante dele façam sacrifício, ou seja, primeiro relação, depois serviço. A adoração tem esse aspecto relacional muito forte. Uma comunidade cristã voltada para o serviço é uma comunidade que terá muita dificuldade de conviver a vida da adoração. Por quê? Porque ela não para contemplar aquilo que Deus está revelando de si. Por que nós nos movimentamos em turnos, pessoal? Porque é a nova modinha? Não. Porque o ambiente da oração e da adoração é um ambiente de revelação. À medida que Deus se manifesta a nós nos nossos turnos, nós respondemos com adoração. O que nós estamos fazendo é construir uma casa de adoração e oração contínuas ao Senhor, com os nossos irmãos de toda a face da terra. Isso é o que foi profetizado por Amós, que ele, Jesus, ergueria a tenda caída de Davi. Qual era a característica principal da tenda de Davi, pessoal? Aquela estrutura temporária que ele criou para colocar a arca de Deus. A estrutura, a característica principal, vocês estão me ouvindo? Sim. Qual era a característica principal da tenda de Davi? No tempo que Asaf ministrava ao Senhor com outras pessoas, qual era? Oração, né? Adoração e intercessão dia e noite. Dia e noite, divididas por turnos. Dia e noite estavam diante dele. Dia e noite ministravam ao Senhor. Eu falo que eles sapateavam na minha presença de Deus. Será que não achei? Nós precisamos nessa lição ser vacinados da tentação, pessoal, de colocar o serviço na frente da adoração. Vocês querem ver um exemplo aqui? Quantos de vocês, quando chegaram na então caverna, hoje Tameon, se sentiram extremamente incomodados porque não estavam fazendo nada? Sabe o que se chama isso? Religião. Porque a religião diz que a gente tem que fazer para merecer. Então eu dou para que, chamando a atenção, ele me recompense. E o que a gente ficava falando para vocês o tempo inteiro? Relaxa, vocês não têm que fazer nada. Só se dediquem à oração e a estarem juntos, não é isso? Porque com a oração e estarem juntos, vocês estavam se relacionando com Deus e com o outro. Isso é a prioridade da fé cristã. O maior desafio dos nossos dias, irmãos, é desintoxicar as pessoas da ideia de que o serviço vem antes da relação. As pessoas vêm dos seus ambientes e a primeira coisa que elas fazem é apresentar seu currículo. Ó, lá na igreja eu fazia isso, eu fazia aquilo, como é que eu posso ajudar? Você pode ajudar orando, irmão. Você pode ajudar jejuando. Você pode ajudar meditando. Você pode ajudar praticando solitude, buscando ao Senhor na sua intimidade e no coletivo. Quero aproveitar aqui e fazer um parênteses. Algo que tem me preocupado bastante. E eu achei que pudesse ser exagero da minha cabeça, mas depois percebi que não. Quantas pessoas estão em crise interior, se perguntando o que eu sou em Deus? Deus tem que me mostrar quem eu sou nos 5 ministérios, quem eu sou no corpo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Travou desde o início. Estão me ouvindo agora? Volta na preocupação. Então eu tenho uma preocupação com as pessoas que estão obcecadas por saber quem eu sou no corpo, qual é a minha função, o que Deus me chamou para fazer. Gente, essas pessoas ainda carregam dentro de si uma herança religiosa.
Elas precisam receber um nome, um título, para se sentirem parte. O problema delas é de pertencimento. Enquanto alguém não dizer para elas, faça isso, elas não se sentem parte. Mas na dinâmica da cristandade sempre foi diferente. Aquele que adorava, aquele que orava, aquele que buscava, ia manifestando organicamente quem era. E nesse manifestar de dentro para fora, essa pessoa despretensiosa com o fazer, simplesmente querendo servir ao Senhor em amor, ela se tornava evidenciada na comunidade. E aí o que acontecia? Ela caía na graça do povo e diziam, eis ali um pastor, eis ali um servo. Ô profeta. Oi. A sua preocupação é a galera que está observando mulheres, você falou? Oi? Não entendi, cortou. É porque a sua você está preocupado com a minha preocupação é que as pessoas têm um excesso de busca por botar nome nelas. Quem eu sou em Deus, qual é a minha função no corpo, o que Jesus me chamou para fazer. Isso é secundário. Essas coisas se manifestam à medida que eu me aproximo do Senhor. Quem você é em Deus? Você é filho. Se relacione. Se há uma porção para você dentro do corpo, ela vai se manifestar a partir da relação. Você não precisa receber um nome, um empoderamento ou um título para fluir. Flua agora amando o Senhor. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, pessoal? Então isso é muito sério, porque veja bem, se hoje, na minha relação, sem nenhum tipo de responsabilização, eu imponho condicionantes a Deus, tipo, Jesus eu te amo, mas não me pede tal coisa, eu já estou priorizando a coisa em vez da relação. Não vai ser quando Deus me der um título que eu vou me tornar uma pessoa resignada ou uma pessoa que entrega tudo, não. Se eu não aprender a fazer isso agora, nas pequenas coisas, quando Ele me chamar para grandes tarefas, eu não farei também. Entenderam, pessoal? Ok. Vamos agora para o próximo ponto da nossa aula. Preparando-se para a adoração. Esse é o nosso último tópico de hoje. Preparando-se para a adoração. Oi. Pessoal, Oi. vocês sabem o que todo israelita genuíno tinha quando coletivamente ia adorar a Deus? Que expectativa eles tinham? Expectativa santa. Hã? Expectativa santa. Exatamente. Expectativa santa, Kívia. O que é a expectativa santa? Muito bem, meu amor, está certo. Acertou na mosca, Kívia. O que é a expectativa santa, pessoal? Mostra o livro aí que você tá lá Eu fora. não sei, ele tá ministrando dele, mano. Ô, profeta, eu respondi corretamente a pergunta. Mas eu tô lendo o livro meditando nele. Eu não sei. Estão colando. Pessoal, o que é a chamada expectativa santa? Vocês sabem me dizer? Não vou responder mais nada. Não vou responder mais nada. O que é a chamada expectativa santa? Vocês sabem me dizer? Não. É a expectativa que os adoradores tinham de ouvir a voz de Deus no ambiente de culto. A expressão que define isso é a expressão Kol Yavé, voz do Senhor. Eles tinham expectativa de ouvir a voz de Deus. Quantos de nós nos reunimos com a expectativa de ouvir a voz do Senhor, pessoal?
Nós precisamos recuperar essa expectativa. Nós precisamos recuperar essa santa expectativa nos nossos ajuntamentos. A nossa expectativa de ouvir a Deus é tão pequena que qualquer coisa nos tira do ambiente de culto. A gente sente a dor no dedo mindinho, diz, hoje eu não vou pro culto, não estou me sentindo bem. A gente teve uma semana ruim, brigou com uma pessoa que a gente gosta, falar, eu não vou hoje na comunidade porque eu não estou me sentindo bem, eu briguei com fulano. Ou seja, as nossas expectativas são muitas, mas sem dúvida não há em nós expectativa santa. Eu quero levar vocês a pensarem comigo sobre essa expectativa. E eu pergunto, como nós recuperamos essa expectativa sagrada? Como recuperamos a expectativa santa, pessoal? Eu quero aproveitar... Vocês estão me ouvindo? Eu quero aproveitar a situação do domingo para falar sobre isso com vocês. Eu ouvi vários relatos de que domingo o culto foi bem difícil, estava pesado, não é isso? Sim. O ambiente da adoração, pessoal, ele começa dentro do coração da pessoa. Porque Deus se revela a ela cotidianamente. E nessa revelação cotidiana, pessoal, é como se essa pessoa carregasse uma Shekinah no seu interior. A glória de Deus está dentro dela. O que acontece? Quando a glória de Deus está dentro de alguém, essa pessoa sempre vai querer ter com Deus uma experiência pelo lado de fora. Ela vai querer ouvir o Senhor, ela vai querer experimentar Deus, ela vai querer algo maior do que da última vez. Então eu quero que vocês pensem, porque veja bem, cultos podem ser pesados porque o ambiente é de batalha, sim, mas cultos podem permanecer pesados porque o ambiente não é de fome. Eu quero que vocês pensem, isso não é um julgamento. Vocês têm praticado as disciplinas espirituais? Vocês têm gerado uma Shekinah no interior de vocês? Vocês têm praticado a busca pela presença de Deus? Sabe por quê, pessoal? Quando dois ou mais se reúnem em um lugar, com expectativa santa, é isso que transforma a atmosfera do lugar. A gente às vezes acha que o lugar precisa gerar algo em nós. Não. O que precisa gerar algo em nós é a revelação de Deus cotidianamente no nosso interior. Quando eu me reúno com você para adorar, eu já carrego algo. O que eu carrego? Uma resposta daquilo que Cristo revelou a mim sobre quem Ele é, uma resposta daquilo que o Pai revelou a mim sobre quem Ele é, e assim sucessivamente. Por que nós geramos uma atmosfera de santidade, de temor, de manifestação divina? Porque cada um traz algo. Nós aprendemos muito mal a lidar com o culto de uma maneira mágica. Eu vou lá com os meus irmãos e o cara lá na frente vai fazer um passe espiritual e vai cair um trem em mim e eu vou sair chapado. Não existe cultivo da presença de Deus. Então eu quero dar algumas lições práticas para vocês, aproveitando a situação do domingo. Primeiro, chegue mais cedo na reunião. Se a reunião começa às 9 horas, você chega às 10, você já perdeu 1 hora. Chegue mais cedo na reunião. Vocês já aprenderam que a adoração é comunitária. Chegue para abençoar seu irmão, para gerar ambiente com ele. Agarra com alguém, vai orar com essa pessoa.
chega mais cedo. 2, eleve o seu coração ao Rei da Glória. Busque o Senhor. 3, contemple a majestade de Deus. Se você o buscar, 3, contemple a majestade de Deus. Deus vai revelar a sua glória. Contemple isso. Passe tempo chapando o coco no seu quarto, para quando você for lá, para a coletividade, você leve o resultado disso para os irmãos. Quinta coisa, pessoal. Ou melhor, quarta coisa. Se concentre em Deus. Não dá para você estar no ambiente de oração, no ambiente de meditação ou no ambiente de adoração coletiva, pensando no próximo compromisso que você tem. Você precisa priorizar na sua agenda esses momentos. Se concentre nele, em encontrar o Senhor, em contemplar o Senhor. Quinta coisa, pessoal. Traga à memória passagens bíblicas que falam sobre um encontro de Deus com alguém. Tente imaginar como é que isso foi. Tenta imaginar uma sarça queimando e não se consumindo diante de você. Tente imaginar Jesus resplandecente no alto do monte, Moisés e Elias do lado. Bota a tua imaginação para pensar essas coisas. Ponha as passagens vivas na sua mente. Sexto, você trouxe à memória uma passagem de Deus manifestando sua glória? Comece a chamar a glória de Deus para se manifestar no ambiente que você está. O ambiente está pesado? Repreenda o mal, ok. Mas mais do que isso, Senhor, nós não abrimos mão da sua presença conosco. Isso aqui não é uma reunião. O Senhor foi com Israel no deserto, o Senhor foi com os discípulos em Atos, o Senhor foi com a igreja espalhada pela Ásia. O teu Espírito é o mesmo, nós queremos a sua glória aqui. Sétima coisa, apresente os irmãos que estarão servindo naquele dia no culto. Ore ao Senhor por eles. Peça para eles serem tocados pela Shekinah de Deus. Peça para que falar sétimo novamente. Oi? Repete a 7. 7. Apresente os irmãos que vão prestar o serviço da adoração no culto. Ore pelo pregador, ore pela equipe de música, pelo pessoal que vai dançar, que vai apresentar um teatro, sei lá. Consagrem essas pessoas ao Senhor. Ore para o Espírito vir sobre eles, para a Shekinah de Deus envolvê-los, para Deus habilitá-los, para que eles liberem algo com ousadia sobre a comunidade. Faça isso chegando mais cedo. Porque, irmãos, como é que a gente produz um ambiente de expectativa santa chegando 10 minutos depois do horário, pegando aquilo que tem para fazer nas pressas? Veja, você já está focado no serviço. Constrangido porque furou o cronograma. Oitava coisa. Fique atento às pessoas que estão entrando no ambiente e não fazem parte da comunidade. O Senhor poderá mostrar para você alguém que esteja precisando de intercessão. 1 Coríntios capítulo 14 diz que no ambiente onde muitos profetizam, o incrédulo ou o indouto entram nesse ambiente
E o Senhor põe para fora os segredos do coração dele. Como? Deus mostra para alguém no culto. O cara chega e fala assim: ei, Deus está me dizendo que você tentou se matar hoje. E só entrou nesse culto aqui porque disse a Deus: ou é hoje ou eu dou um tiro na minha boca. Meu irmão, aí Paulo diz que essa pessoa cai prostrada, reconhecendo que o Senhor é Deus e que Deus está no meio daquele povo. A isso que eu chamo de ambiente de profecia. Nós precisamos gerar um ambiente assim, irmãos. Deus pode usar você. Quando a gente ora aqui sempre no culto, antes do culto começar, nós oramos por quem vai pregar, nós oramos por quem vai ministrar com dança, louvor, mas nós oramos por todos os irmãos que estão na casa. Por quê? Porque a gente acredita que Deus tem muita boca para usar dentro daquele ambiente. Deus pode usar qualquer pessoa. Então, um ambiente de profecia é um ambiente onde tem tanta gente imergida na Shekinah de Deus que Deus pode usar qualquer pessoa. No ambiente de profecia, alguém que tem segredos do coração corre sério risco. Nona coisa, pessoal, para construir essa santa expectativa, nona coisa, mantenha o foco no culto durante o culto todo. Então eu vou pro culto no domingo, estou pensando no almoço que eu vou ter que fazer depois. Mantenha o foco no culto durante o culto todo. Essas são as coisas necessárias para construir em nós santa expectativa. Finalmente eu encerro com a apresentação de um senso, de um espírito, de uma motivação que era muito presente na igreja primitiva. O senso do ajuntamento. O que significa isso, pessoal? Para os irmãos da igreja primitiva, a adoração coletiva era algo muito importante. O senso de estarem juntos, de se agregarem para a adoração era algo que era prioritário para eles. Por quê? Porque na comunhão Deus ordena a bênção e a vida para sempre. No corpo o Senhor opera coisas violentas. Na koinonia, Cristo é revelado. No corpo acontecem coisas... Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Mas na coinonia, profeta. Na koinonia, na comunhão, Cristo é revelado. No corpo acontecem coisas que não iriam acontecer no seu momento sozinho. Encerro dizendo: não existe koinonia quando estamos juntos se não houver adoração. Porque a primeira motivação para nos congregar e nos ajuntar é o amor a Deus. Muito bem, pessoal. Bom, por hoje é só.